Olá, meu amigo, minha amiga, que bom estarmos juntos mais uma vez no Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias estamos juntos estudando a Bíblia, ouvindo a voz de Deus, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Eu sou o pastor Evandro Fávero, muito prazer, que Deus te abençoe muito. Você pode acompanhar também o programa no youtube.com/Reavivados por Sua Palavra, NT. Caso você nos acompanhe pela internet, é um prazer muito grande falar contigo. Receba nosso abraço também. Eu quero convidá-lo para você aproveitar a oportunidade do Reavivados por Sua Palavra e com a hashtag RPSP divulgar um versículo especial que chamou a sua atenção no capítulo do dia. Eu faço isso todos os dias no meu Twitter, no Facebook e também no Instagram. O endereço de todos esses canais é o mesmo, PR Evandro Fávero. Convido você a nos seguir nessas mídias sociais, tudo bem? Lembrando que antes de ler a Bíblia sempre é bom orarmos, não é? Então eu quero convidar você para orar para que a gente possa compreender o texto de hoje, que é Isaías capítulo 6. Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela sabedoria que vem dos altos céus e que nos habilita a compreender a Tua palavra. Entregamos o que temos e somos em Tuas mãos para que o Senhor nos guarde e nos abençoe com a Tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos juntos, Isaías capítulo 6. Antes de lermos Isaías 6, eu quero falar para você o seguinte. Eu tenho aqui uma folha de papel. Eu já falei isso há poucos dias atrás, mas eu gostaria de falar novamente para você. Eu gostaria de incentivá-lo para que você tenha uma folha de papel como essa, por exemplo, ou semelhante. Você pode escrever no teu celular, se você quiser. Enfim. Escolha um lugar onde que você possa abrir a Bíblia. Você ora todos os dias, aí abre a Bíblia e aí lê a mensagem do Senhor para você. À medida que Deus vai falando o seu coração, você vai anotando aquilo que chama a sua atenção. Então eu tenho aqui os textos que eu marquei, né, alguns destacados, eu passo ali a caneta destaca texto e aí eu tenho então... Eu vou anotando aquilo que Deus fala comigo ao ler o capítulo da Bíblia. Eu gostaria de incentivá-lo para que você faça isso também. Aqui eu tenho compartilhado com você estas experiências, enfim, essas impressões que tenho lido e observado na palavra de Deus. Mas não é suficiente você apenas ouvir aquilo que eu tenho apresentado para você. É importante que você tome tempo para ler sozinho, ali no seu cantinho, na sua casa, a Bíblia Sagrada. Tudo bem? Tudo jóia? Isaías capítulo 6 é um fantástico capítulo das Escrituras. E aqui nós temos uma visão que Isaías teve quando ele estava no templo. Então, por exemplo, Isaías, eu destaquei alguns versos aqui. Nós temos aqui o versículo 3, por exemplo. O verso 3 diz assim, falando da visão, não é, que Isaías teve. Ele fala de anjos que apareceram e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E eu destaquei isso aqui porque esse verso, ele enfatiza a santidade, ele enfatiza o poder e ele enfatiza também a glória de Deus. Não é maravilhoso? Outro verso que eu destaquei, e eu vou ler agora todos para você, é do verso 5 até o versículo 8. A Bíblia diz assim, vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus. Diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele continua dizendo, então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado está o teu pecado. Uau! Verso 8 complementa, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E a quem há de ir por mim? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E o verso 8
está em paralelo com o versículo 9 e 10, onde nós lemos assim: então disse Deus, para Isaías, vai e diga ao povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo. Quais foram os destaques que eu coloquei ao ler esse verso, ou estes versos? Primeiro, é o seguinte, a questão do perdão dos pecados. O anjo veio com uma brasa viva, tirada do altar, e tocou os lábios do profeta Isaías. Razão pela qual ele tocou em seus lábios. Primeira, para nos perdoar, ou no caso de Isaías, para perdoar Isaías. Mas Deus ainda hoje quer tocar na nossa vida para nos perdoar. É o prazer dele perdoar. Eu já li aqui no Revivados e volto a ler porque a misericórdia e o perdão de Deus, eles são constantes e muito enfatizados na Bíblia. Então eu quero ler com você de novo, Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19, que dizem o seguinte: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece a transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre. Por quê? Porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus é maravilhoso. A Bíblia diz que Ele torna a ter compaixão de nós. Tem uma vez, tem outra e tem outra. Ele é amor. Deus é misericórdia. E por isso Ele nos perdoa. Ele ainda hoje quer tocar no seu e nos meus lábios para nos perdoar. Mas é interessante que quando nós lemos aqui em Isaías 6, veja a pergunta que você poderia fazer, por que os anjos tocaram nos lábios de Isaías com a brasa viva tirada do altar? É interessante que essa expressão brasa viva, ela faz uma alusão ao dia da expiação, mencionado, por exemplo, lá em Levíticos capítulo 12, e tem a ver com um Deus que purifica. Então, por que Deus tocou Isaías? Para o purificar. Por que Deus tocou Isaías? Para o perdoar. Mas tem mais coisas também. Por que Deus tocou Isaías? Para falar com ele. Veja o que Isaías diz ali. Isaías diz assim: depois disto ouvi a voz do Senhor. Depois disso o quê? Depois de ter sido tocado pelo anjo do Senhor com a brasa viva tirada do altar. Depois de ter sido tocado, ele foi perdoado. Depois de ter sido tocado, ele foi purificado. Depois de ter sido tocado, ele ouviu a voz do Senhor. É interessante que Isaías capítulo 59 também diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Então Deus quer nos perdoar, mas nós precisamos confessar os pecados e pedir perdão. Pedir perdão. Cada dia confessar os nossos pecados perante o Senhor. Os voluntários e os involuntários. Diz: Senhor, me purifique com teu sangue purificador. Leia o Salmo 51, de vez em quando, que é um salmo de pedido de perdão a Deus. Davi escreveu esse salmo. Quando nós somos purificados pelo Senhor, tocados pelo Senhor, nós temos condições de ouvir a sua voz. Mas tem mais. Por que o anjo tocou na vida de Isaías? Então, relembrando, para o perdoar, para o purificar, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus e mais, para que ele pudesse testemunhar. Foi depois que o anjo tocou, depois que o anjo o purificou, perdoou, é que o anjo, então, Deus, através do anjo ali, Deus faz uma pergunta. O anjo toca e Deus faz uma pergunta. Deus diz assim: a quem enviaremos? Veja, está ali Isaías no capítulo 6 e no versículo 8. A quem enviarei? Quem há de ir por mim? E então, agora perdoado, agora transformado, agora tocado por Deus, Isaías tem plenas condições de dizer: Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. E é porque ele diz isso, envia-me a mim, é que Isaías agora é abençoado por Deus. Isaías aceitou uma obra difícil, mas ele sabia que essa obra não seria em vão. Sabe por quê? Porque Deus estaria com ele. E claro, depois eu marquei aqui outros textos que lembrei, como Isaías 1, Isaías 6, Isaías 10, 21, onde mostra a questão de um remanescente, de um restante do povo de Deus fiel que restaria. Então essa obra não seria em vão.
Nós também temos essa segurança hoje. A obra de Deus não e nunca será em vão. A palavra de Deus não volta vazia, irmão. Amém? Nós podemos ser testemunhas vivas do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu notei ainda outra coisa aqui, ó. Lembra que o texto que eu li diz assim, ó, a mensagem que Deus disse para Isaías dar era assim, ó, torna insensível o coração do povo. Meio estranha essa mensagem. Mas a situação aqui é semelhante à situação que ocorreu no Egito. Lembra lá? Quando Deus falava através de Moisés e Arão para Faraó, o seu coração se tornava duro. E às vezes a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Não foi Deus quem endureceu, mas a mensagem que salva algumas pessoas também endurece o coração de outras. É isso que Deus está falando aqui, ou seja, a cada rejeição da palavra, o coração se torna mais duro. A cada rejeição da mensagem de Deus, nós nos tornamos com o coração mais insensível. Deus quer que hoje nós abramos nosso coração para o Senhor, para que nós possamos ser transformados por Ele, não ter o coração duro. Deus quer tocar na nossa vida hoje, Deus quer tocar na tua vida hoje, para transformar você, mas cabe a você abrir o seu coração, cabe a você decidir e dizer, Senhor, entra na minha vida, transforma a minha vida, transforma a minha família, Senhor, toca em mim, perdoa os meus pecados, me purifique, para que eu possa ouvir a tua voz e ser uma testemunha viva da tua mensagem para outras pessoas. E se nós fizermos isso, se nós dermos uma chance para Deus, Ele vai entrar na nossa vida e vai revolucionar a nossa casa. Louvado seja o Senhor. Para que você dê essa chance para Deus, eu quero orar por você agora, tudo bem? E por mim também. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, nós queremos orar juntos agora, eu, os meus amigos, pedindo ao Senhor uma bênção. Toca os nossos lábios, toca na nossa vida, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos, ó Pai bondoso, ser transformados, para que possamos, ó Pai bondoso, sermos testemunhas vivas do Teu amor maravilhoso. Toca na nossa vida agora, Senhor, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Foi um prazer imenso falar com você. Lembre-se, querido amigo, seja reavivado por sua palavra a cada dia.